Vamos começar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado porque estamos aqui reunidos no Teu nome e porque o Senhor nos capacita para, primeiro, estar vivos, respirando, pensando, nos movendo, sentindo, vendo, ouvindo, e porque o Senhor nos salva, nos chama para si e nos capacita a fazer o bem e a Te servir, a Te amar. Agora, neste momento, te pedimos mais uma vez, tenha misericórdia de nós, nos capacita para entender a Tua palavra, entender o que este Teu servo escreveu nesta confissão e que está baseado na Tua palavra. Nos ajuda, nos esconde atrás da Tua cruz e que a meditação dos nossos corações, dos nossos lábios seja agradável diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai continuar na confissão belga. E essa fotinha que é bonitinha, eu mantive, tentei manter o padrão. Pode passar. É só para a gente lembrar que foi escrito por ele. Não só por ele, mas principalmente por esse senhor aí, o Guido de Bresse. Ele era artesão de vidros e depois conheceu a palavra, também o movimento da Reforma Protestante, se interessou, foi chamado por Deus aí a ser ministro, ele mudou, né, da região da Bélgica que ele morava, foi estudar até com Calvino e outros estudiosos da palavra, ministros do Evangelho, partes da Reforma Protestante, e depois voltou à região que ele morava antes. Ele saiu por conta da perseguição, mas depois voltou. Não estudei tanto assim da vida dele, mas não sei exatamente os porquês, as razões. Eu sei que ele voltou e nesse período, depois que ele voltou para a região que ele morava, na atual Bélgica, tem um mapinha na próxima que o Natan colocou, mas eu gostei, achei legal. Pode ir. Para a gente ter uma noção, né? Ali a Bélgica, aqui. Foi aqui para essa região. Foi aqui para essa região ali embaixo, próximo da Suíça, onde Calvino ali se estabeleceu, né? Calvino, que acho que era da França, né? Se não me engano. E depois se estabeleceram ali, estudaram juntos, e depois ele voltou. E nesse período escreveram essa confissão, uma confissão para demonstrar o que eles criam, né? Eu gosto de lembrar da origem, né? Por que eles fizeram isso? E por isso estamos estudando hoje. Então, o artigo 14, pode passar, diz isso: a criação do homem, sua queda e incapacidade de fazer o bem. Vamos lá? Vamos para a confissão mesmo? Então, fala assim: cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez, e formou conforme a sua imagem e semelhança, bom, justo e santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Então, assim, tem alguns textos que corroboram isso, né, que concordam com isso. O primeiro aí está em Gênesis 2:7, fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O próximo texto é de Gênesis 3:19, fala assim: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 12:7 fala assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu acredito que assim não tem muita dificuldade com relação a isso. E assim, essa parte da confissão, acho que para quem é cristão não tem muita, eu não vejo muito assim o que comentar, né? A gente só vai seguir, depois mais para o fim eu vou fazer um comentário, e se o tempo puder, vou ler uma parte de uma carta também que o Guido escreveu, que eu achei interessante para a gente entender também um pouco da história dele. Não faz parte da confissão, mas se a gente tiver tempo eu vou dar
vou passar para os irmãos. Se não, depois eu passo no WhatsApp, alguma coisa assim, se não der tempo. Então, pode passar para o próximo. Então, né, o homem foi criado do pó da terra, foi criado bom, né? A imagem e semelhança de Deus. Mas o homem estava naquela posição excelente, né? E ele não valorizou isso, não reconheceu, dando ouvidos às palavras do diabo. Ele submeteu-se por livre vontade ao pecado, assim a morte e a maldição. Acabei pulando aqui o outro texto, mas era um texto que falando do 2, né? Falando que Deus criou a imagem e semelhança, e Deus criou homem e mulher, e foi a imagem de Deus, né? E aqui no terceiro, no Gênesis 3, 16 a 19, fala assim, se quiserem abrir, ela é um pouco mais longa, então pode ser interessante abrir sim. Vai falar, né, da queda do homem. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a conceição. Eu coloquei aqui na corrigida, só depois que eu me toquei que eu estava na corrigida, quando eu vi essa palavra, conceição. É concepção, né? Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E aí mais um texto de Romanos 5:12, um texto do Novo Testamento, que fala assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, assim, isso que aconteceu lá atrás, né? Como foi relatado em Gênesis, nos afeta hoje, né? A gente percebe isso pela experiência, né? Mas pela própria Bíblia. A Bíblia fala isso, né? Entrou o pecado no mundo e passou para todos os homens, né? Nós recebemos isso de herança, não tem como negar isso, né? E nessa confissão fala disso. E é interessante a gente falar sobre isso, acho que para quem é cristão, acho que também não tem muita dificuldade com isso, mas é muito difícil falar isso para as pessoas, né? Elas não entendem, é por isso que acho que está nessa parte da confissão, porque o homem não é bom, né? Não estamos corrompidos, né? Não é a sociedade que nos corrompe, já vem uma natureza pecaminosa lá de trás, é muito antes, não é o capitalismo, não é o socialismo, não é nenhum ismo, somos nós mesmos. O problema, fazemos parte do problema, né, do pecado. O pecado está em nós. Aí o próximo. Isso. Pois transgrediu, separou-se de Deus, que era a sua verdadeira vida, né? Se corrompeu, né? E toda a sua natureza, e mereceu a morte corporal e espiritual. Então nós transgredimos, né? E essa transgressão nos separou de Deus, que era a nossa verdadeira vida. E isso nos corrompeu, né? Assim a gente se corrompeu. E toda a nossa natureza, né? E merecemos a morte. Então fala assim, em Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós morremos, né? E ali a árvore não é apenas a árvore do mal, né? Uma coisa que é interessante pontuar é que
Comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, nós tomamos para nós uma atribuição que era de Deus, dizer o que era bom e o que era mal. A gente vê isso em Gênesis, no começo, quando Deus vai dizendo da sua criação, isto é bom, por repetição a gente vai aprendendo isso, né? Que Deus cria a sua criação e ele fala, isto é bom, isto é bom. E antes do pecado entrar no mundo, Deus diz o que não é bom. Não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção nisso. O que não é bom é que o homem esteja só, né? Ali antes do pecado, antes de haver o mal como pecado, né? Deus já diz tanto o que é bom e o que não é bom. Isso não era uma atribuição nossa, era uma atribuição de Deus. E quando a gente come essa árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente usurpa, né, o lugar de Deus e desobedece, né? Desobedece a Deus, e isso nos traz morte. A gente não devia ficar dizendo o que é bom e o que é mal, a gente devia olhar para Deus e Ele nos ajudar com isso, né? A partir desse momento que a gente fez isso, isso nos trouxe morte, nos trouxe separação de Deus, como diz aqui na confissão. E em Efésios 2:1, fala assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Falando do nosso estado e da salvação de Jesus. Só para confirmar isso, né? Que estávamos mortos, né? Aqui falando também em Efésios 4 da separação, fala assim, Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Estávamos então separados de Deus. No próximo, pode colocar? Isso. Fala que nós fomos tornados ímpios, né? Perversos e corruptos em todas as suas práticas. Perdemos, né, todos os dons excelentes que tínhamos recebidos de Deus. E aí podemos ler isso em Salmos 94:11, que fala que o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade, que são vãos, em outras traduções. Em Romanos 3:10, né, fala que não há um justo, nenhum sequer. E em Romanos 8:6 fala que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então nós vemos aí que às vezes a gente se engana, né? Isso é fácil de entender quando você lê o texto, mas é difícil, às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha que a gente é bom, que a gente entende as coisas, mas a Bíblia fala que não há um justo sequer, né? Que a inclinação da nossa carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Graças a Deus e Jesus, né, pelo Espírito, que senão a gente estava realmente numa situação péssima, né? Muito ruim. Pode passar? Fala assim, nada lhe sobrou destes dons, senão pequenos traços, que são suficientes para deixar o homem sem desculpa. Então, a gente vê aqui, né, nesse texto de Romanos 1:20 e 21, que fala assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, nós vemos aqui que o pecado afetou o homem, afetou a nossa espécie, mas que tem alguma coisa aí na criação, no mundo, o eterno
poder de Deus que a gente entende e que são claras para nós. O pecado não atrapalhou. Nós podemos entender algumas coisas, ver que a glória de Deus, ver a excelência da sua obra, né? E somos indesculpáveis se não glorificarmos a Deus e não dermos graças, né? Se o nosso coração se obscurecer, nós não temos desculpa para isso, né? Pode passar? Isso. Pois toda a luz em nós se tornou trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí tem um texto, né? João 1,5, que é o próprio texto, né? Que está no corpo da confissão. Aqui o apóstolo João chama os homens trevas. Por isso, rejeitamos todo o ensino contrário sobre o livre-arbítrio do homem, né? Porque o homem é escravo do pecado e não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, né? João 3:27. Então aqui ele fala, né, do livre-arbítrio do homem, né? Nós, depois que temos o pecado, nós não cremos no livre-arbítrio. Até o Felipe falou, né, do livre-arbítrio, né? E nós não temos isso mais, não temos mais o poder de escolher entre o bem e o pecado, né? Entre servir a Deus e não. Deus que precisa vir até nós para que possamos recebê-lo, para que possamos adorá-lo, para que possamos receber a fé, a salvação. É Deus que precisa estar conosco, né? Até a expressão que ele usou e que o Felipe usou, da livre-agência, né? Nós temos capacidade de escolher coisas, mas não agradar a Deus, não fazer o bem. E é exatamente esse o tema, né, aqui, né? E a incapacidade de fazer o bem. Pode passar? E aí nesse slide, nessa parte, ele fala assim: pois quem se gloriará de fazer alguma coisa boa pela própria força, se Cristo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44. Então, como que a gente vai se gloriar se o próprio Cristo disse isso, né? Como a gente vai dizer, não, fui eu que fiz, fui eu que me achego a Deus, né? Não dá para ter uma religião assim, né? Religião, eu gosto da palavra religião, que ela vem de religar, né? Eu não tenho nenhum problema com ela. Muitas pessoas têm problema com a palavra religião, acham que é algo ruim, mas a Bíblia fala da verdadeira religião e da falsa religião, né? A verdadeira religião de cuidar dos órfãos, das viúvas, e a verdadeira religião é a que Deus nos dá, né? A falsa religião começou desde Adão e Eva, né? Eles tentando criar roupas para si, né? Folhas de figueira ali, e a verdadeira religião é Deus matando um animal e dando as vestes para eles, né? Ou seja, Deus os buscando, Deus tentando religar, e Deus efetivamente fazendo isso, e não nós tentando e não conseguindo, né? Então, continuando aqui a leitura da confissão, quem falará sobre a sua própria vontade, sabendo que o pendor da carne é inimizade contra Deus? Romanos 8:7, né? Ou seja, quem que vai falar, né, que a nossa vontade é boa? Não tem como, né? Nós somos incapazes de fazer o bem. Mais uma vez eu falo, não é que a gente é incapaz de fazer qualquer coisa boa no sentido humano. Nós fazemos coisas úteis, né? Sabemos fazer celular, sabemos fazer computador, sabemos, sei lá, tantas coisas. Adestrar um cachorro. São coisas úteis, coisas boas, assim, no sentido humano. Mas não podemos fazer o bem, né? Pode passar?
ousará vangloriar-se sobre seu próprio conhecimento, reconhecendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Em resumo, quem apresentará um pensamento sequer, admitindo que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas que a nossa suficiência vem de Deus, de acordo com 2 Coríntios 3,5. Né? Quem de nós, né, vai achar que somos capazes de qualquer coisa, né? Em tantos textos aí que a gente vê que fala disso, né? Pode passar? E fala assim: por isso devemos insistir nesta palavra do apóstolo. Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade, né? Filipenses 2,13. Então, assim, é interessante isso, que nós fazemos coisas, né? Ou seja, Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Não quer dizer que a gente vai ficar parado, não vai fazer nada, não pode fazer bem nenhum no sentido prático. Nós podemos fazer o bem. Quando? Quando Deus efetua em nós tanto seu querer quanto realizar, né? Deus não nos fez com mãos e pés para nada, né? Ele fez para alguma coisa. Só que a gente só consegue realizar esse querer e a prática do bem segundo a sua vontade, segundo Deus. Pois somente o entendimento ou a vontade que Cristo opera no homem está em conformidade com o entendimento e vontade de Deus. Como ele ensina, sem mim nada podeis fazer. É muito interessante esse versículo, né? Esse versículo, essa passagem toda, né? João 15, 5. E eu tenho que rir agora porque eu acabei de ver que eu esqueci a última parte do estudo em casa, mas tudo bem. É a parte da aplicação, que terminou o texto da confissão era esse. E eu escrevi alguns textos assim, porque isto, não sei para os irmãos, mas para mim não é muito difícil de entender, que nós não acho que está bem claro assim na Bíblia, que nós não conseguimos fazer o bem. Mas às vezes a gente tem dificuldade. Eu, inclusive, fazendo esse estudo, né, lendo a respeito, tive muita dificuldade, porque estava com dificuldade com os meus sentimentos mesmo, um pouco irado, e, e não entendendo o que se passa no meu coração. E pedindo a Deus que me ajudasse, e vendo a minha incapacidade de estudar, de fazer coisas boas para mim, para minha família, para as pessoas que eu trabalho. Eu não consigo nem organizar a minha agenda, né? Tenho dificuldade para isso. E me veio alguns textos, né, na mente da fé, né? Que a fé é um dom de Deus. E em Hebreus, né? Hebreus 11, eu tinha até anotado certinho. A gente pode abrir aqui Hebreus 11. Eu só preciso procurar agora, que agora eu não vou... A minha colinha eu deixei em casa. Mas é Hebreus 11, né? Que fala que a fé é um dom de Deus. Não, mentira, é Efésios, eu confundi. Hebreus 11 é o que Deus... Nós precisamos de fé para agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Isso. Exatamente. Deixa eu ler aqui, deixa eu abrir e eu abro aqui e eu leio. Eu tenho aqui. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a gente vê aqui que nós precisamos de fé para agradar a Deus.
E em Efésios 2:8, aí sim o texto que eu tinha falado, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nesse sentido que nós não podemos agradar a Deus, que nós não podemos fazer o bem, nós não temos capacidade de criar fé no nosso coração por nós mesmos. Deus que precisa nos dar, isso não é meu, isso não é seu, isso é dom de Deus, isso é um presente. Deus nos dá. Nós recebemos, né? Graças a Deus. É nosso, mas é dom. É nosso por graça e não por merecimento, é nosso por misericórdia e por amor de Deus, por amor que Ele tem pelo seu nome e por amor que Ele também tem por nós. Mas é um presente, a gente não pode se orgulhar simplesmente de ter recebido isso. Nós precisamos se orgulhar de Cristo, né? Que conquistou isso para nós, que recebeu isso do Pai e nos outorgou pela sua morte e seu sacrifício. Então, quando vemos esses textos, podemos pedir a Deus que nos dê o dom, que nos dê a fé, né? E um outro texto também que eu queria ler, eu vou procurar aqui. Está em Hebreus. Está em Hebreus e em Salmos, né? Os dois textos, tanto em Salmos 95, 8, como Hebreus 3, 8, fala que Hebreus 3, 7, vamos ler assim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, se nós estamos ouvindo a voz de Deus hoje, Deus está falando que nós não podemos fazer nada sem Ele, como Ele diz em João 15, que nós não podemos fazer nada. Então, vamos ouvir isso. A aplicação que eu trago para a vida dos irmãos é essa. Vamos ouvir a Deus que nós não podemos fazer nada, então vamos viver de acordo com esse conhecimento. Não vamos endurecer o nosso coração achando que isso não é para nós, que nós podemos fazer algo, que nós temos capacidade. Não, nós não podemos, não vamos ficar brigando com a palavra, porque o nosso coração é enganoso. Vamos ter essa consciência e pedir a Deus isso, né? Em João 15, 5, fala assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, assim, se nós estivermos em Cristo, nós podemos fazer algo, só que sem Ele não, né? É o que o texto aqui da confissão fala. E quando nós não estamos em Deus, nós não podemos fazer o bem. Nós não... Eu vejo uma aplicação assim, tanto para conversar com pessoas, né? Porque muitas pessoas vêm falando, mas fulano ou ciclano faz o bem. O bem é agradar a Deus, né? O bem maior é agradar a Deus, não é simplesmente dar um prato de comida, né? Ou dar a nossa vida pela outra pessoa, porque isso fala em 1 Coríntios 13, né? Paulo elenca tantas coisas boas ali, né? Tantas coisas louváveis, mas que ele fala que se não tiver amor, é como um sino que bate, né? Ele fala, eu posso dar até o meu corpo como sacrifício, dar a minha própria vida, isso não é suficiente, né? Porque sem amor nada vale. E a palavra fala que Deus é amor, né? Então nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus para fazer o bem, não há essa possibilidade sem Deus. E com Deus nós podemos, porque com arrependimento,
com o sacrifício de Cristo, quando estamos ligados à videira, Ele está em nós e nós nele. E quando estamos em Deus, nós não só podemos fazer alguma coisa, né? Cristo nos fala que nós damos muito fruto, é muito, não é pouco. Então, eu queria terminar com um texto de Salmos, bem conhecido, Salmos 139. Garanto que a maioria dos irmãos aqui se tem familiaridade com esse salmo. Salmo 139, 23 e 24. Então, assim, queria terminar com esse texto, aí depois os irmãos, se quiserem comentar alguma coisa, podem comentar. Se não quiserem comentar, eu posso ler uma carta do Guido, que eu achei interessante, que é a dos autores da Confissão, para a gente entender um pouco do que ele estava vivendo. Mas se tiverem comentários, podem comentar e se der o tempo eu leio, senão depois eu coloco para os irmãos. Então fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui no salmista, né? É Davi, ele coloca assim, para Deus o ajudar a sondar, né? Ou seja, a gente não é capaz nem de sondar o nosso próprio coração. A filosofia fala, né? Conhece-te a ti mesmo. Sem Deus a gente não é capaz nem de conhecer a nós mesmos, né? Porque se Ele é o autor e consumador da nossa vida e autor da nossa fé e consumador da nossa fé também, não tem como nós sabermos quem somos se não olharmos para Deus. Então ele suplica aqui a Deus, né? Deus, me conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos. Então eu desafio os irmãos a fazer isto, a pedir a Deus que conheça o teu coração, pedir a Deus que, se o seu coração está duro, como o meu muitas vezes está, se prostre diante de Deus, hoje, não deixe para amanhã. Porque, como o pastor Nelson pregou aqui, amanhã a gente não tem. E pode ser que não tenha, pode ser que tenha, mas pode ser que não. E não é a juventude, não é nada nos garante. O amanhã, e Deus não nos deve o amanhã, né? E Deus não nos deve nada, mas Ele nos dá, né? Então nós devemos pedir, se Ele está nos dando vida hoje, vamos pedir, ver se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. São tão grandes e tão pesados os desafios de vivermos para Cristo, né? A perseverança é uma delas, o pastor Natal falou hoje. A união, né? A união, fazer tantas obras. Nós não conseguimos fazer isso, não dá. Precisamos de Deus, precisamos ter um coração disposto e estarmos ligados em Jesus, na videira, porque sem Ele a gente não vai ser igreja, a gente não vai ser cristão, a gente vai se enganar. Então eu queria deixar essa palavra, né, para os irmãos. Não vamos nos enganar, né? Não dá para ser cristão sem Cristo. Não podemos fazer o bem, não podemos ser igreja, não podemos nos unir aos nossos irmãos, às nossas famílias em verdade, né? A comunhão, não podemos ter comunhão uns com os outros, fazer qualquer tipo de bem real, né? Bem que glorifica a Deus, não apenas fazer as coisas para a nossa própria glória, né? Não entregar o nosso corpo para que as pessoas falem de nós. Nós não conseguimos fazer nada disso se não for por Deus, né? Deus que nos criou, Deus que soprou a vida em nós, e a partir do momento que nós caímos, nós dizemos, não queremos mais a sua intervenção para dizer o que é bom
E o que é mal, nós morremos. E essa morte é real. Faz separação entre nós e Deus. Por isso, o sacrifício de Cristo, o arrependimento que precisamos ter, né? Não só dos atos, né? Mas da vida, né? Uma vida longe de Deus, né? Uma vida que não pode agradar a Deus, né? Uma vida sem fé, uma vida que esquece o Pai, o amor do Pai e quer viver, né? Como o filho pródigo viveu, né? Sem considerar o Pai, né? Então, do que eu tinha para trazer é isso. Dos irmãos, se quiserem comentar alguma coisa, eu acabei não abrindo, eu quis fazer mais rápido, porque eu não sabia, não tenho muita experiência em ajeitar o meu tempo, né, em saber quanto tempo vai durar, então eu quis trazer tudo escrito, acabei não abrindo nenhum texto, porque eu também não sabia se ia demorar ou não. Peço desculpas, que acho que às vezes foi meio rápido, e tinha trazido os textos aqui impressos, mas acabei esquecendo. Mas enfim, faz parte. Se algum irmão quiser, tem um microfone, se quiser comentar alguma parte, quiser ter alguma pergunta também, se eu puder responder, fiquem à vontade. O Matheus vai comentar. Muito bom. Quer vir aqui ou quer? Vai? Tá. Se quiser. Achei esse um estudo muito interessante, né? A nossa incapacidade de fazer o bem e a gente perceber como isso veio desde Gênesis, desde o início. Como isso está conosco desde o início. E muitas vezes, pessoas que não são cristãs, que não conhecem a palavra, elas se achegam às pessoas que são cristãs e perguntam: por que eu tenho que pagar pelos pecados daquele que viveu há muito tempo antes de mim? Se é que ele realmente existiu, por que eu tenho que pagar pelo seu pecado? Por que eu tenho esse pecado original dentro de mim? E a resposta que nós damos é a seguinte: nós estávamos nele. Ele era o nosso representante oficial. E também, em contrapartida, existem outras pessoas que dizem: se eu estivesse no Éden, eu não pecaria. O que é uma grande mentira. Todos nós pecaríamos. Todos nós faríamos como Adão. Então é muito interessante nós percebemos como a nossa incapacidade vem desde antes de tudo isso que nós passamos. Você fez muito bem em mencionar como o problema não é econômico, social, político. O problema não é o capitalismo, não é o socialismo, não é o comunismo. O problema somos nós. O problema somos nós e nós necessitamos dessa graça que vem de Deus, porque é Ele que nos resgata e nos torna melhores para si. Mesmo que esse processo de santificação dure para a vida inteira. Legal. Amém. Acho que foi mais um comentário, né? Então tá bom. É isso aí. É difícil, né, para as pessoas entenderem. Na verdade, acho que só o Espírito mesmo, né? Mas para entender que somos maus mesmo, né? Que não é só porque a gente ajuda, alivia o sofrimento das pessoas de alguma forma, que isso é o bem, né? Porque nós, quando falamos em bem, em agradar a Deus, né? É algo eterno, né? Algo muito maior, né? Não é simplesmente aliviar o sofrimento para a gente se sentir bem, né? É algo eterno, é um valor que a gente não consegue, de fato, viver uma vida agradável a Deus, né? Todos glorificamos a Deus, até o ímpio, né? Porque somos criação de Deus. Nesse aspecto, Deus ainda é glorificado, né? Até na nossa respiração, a gente glorifica a Deus, mas o que está em nós, né? O pecado que está em nós é uma ofensa a Deus, né? E isso é mal, né? Faz mal para nós e a Deus, a glória de Deus. E, isso que é a bondade, Deus que é bom, né? Ele que é
o valor, né? O valor a ele que determina o que é bom e o que é mal. E a palavra dele que nos diz isso, né? Que não há bondade, né? Inata no ser humano. Fomos criados à semelhança de Deus, mas fomos corrompidos, né? Então precisamos urgentemente de Deus para fazer o bem e para viver com Ele, para estarmos vivos nele. Isso. Beleza? Será que tem uns minutinhos? Eu achei interessante, irmãos, não tem nada a ver, mas tem. É que esse senhor, né, o Guido de Breze, ele morreu, né? E, obviamente, porque 1500, né? Ainda bem, né? Senão seria um pouco estranho. Mas ele foi morto, né? Isso que eu queria dizer. E não morreu de morte morrida, né? Morreu de morte matada. E foi martirizado, né? Isso que também me chamou a atenção. E me chama a atenção também algumas coisas nessa carta, para a gente entender o contexto que eles estavam vivendo. Né? Não é para glorificar a vida dele, porque acho que nem ele queria isso, mas é para, acho que demonstra assim como em Deus podemos fazer as coisas. Ele tendo essa visão que nós acabamos de ver, ele foi um dos autores aí principais dessa confissão, o que ele fez, né? Então é uma carta de consolo à sua esposa e fala assim: ele estava na prisão, ele provavelmente ia ser morto e fala assim: a graça e a misericórdia do nosso bom Deus e Pai Celestial e o amor de seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, esteja contigo, minha caríssima amada. Caterine Ramon, minha querida e amada esposa e irmã. Eu acho que eu vou tirar, senão vai ficar muito ruim. Irmã em nosso Senhor Jesus Cristo, tua angústia e tristeza perturbam um tanto a minha alegria e a felicidade do meu coração. Por isto escrevo isto para o consolo de nós dois, e em especial para o teu consolo. Visto que sempre me amaste com ardente afeição, e porque apraz ao Senhor separar-nos um do outro. Eu sinto mais intensamente o teu sofrimento por essa separação que o meu. Eu te imploro, para que não te perturbes demais com isto, por temor de ofender a Deus. Quando casaste comigo, sabias que estava desposando um marido mortal, com a vida incerta, e ainda assim agradou a Deus permitir-nos vivermos juntos por 7 anos, dando-nos 5 filhos. Tivesse o Senhor desejado que vivêssemos juntos por mais tempo, ele teria providenciado os meios. Porém, não lhe agradou fazer isso, e que sua vontade seja feita. Agora, lembra-te de que eu não caí nas mãos dos meus inimigos por mero acaso, mas por meio da providência do meu Deus, que controla e governa todas as coisas, a menor assim como a maior. Isso é demonstrado nas palavras de Cristo: não temais, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Essas palavras de divina sabedoria dizem que Deus conhece o número dos meus fios de cabelo. Como, pois, o mal pode vir a mim sem a ordem e a providência de Deus? Não seria possível, a não ser que se possa dizer que Deus já não é Deus. É por isso que o profeta diz que não há aflição na cidade que o Senhor não o tenha desejado. Muitos homens santos que vieram antes de nós consolaram-se em suas aflições e tribulações com esta doutrina. José, que fora vendido por seus irmãos e levado ao Egito, diz: vocês cometeram um mal.
mas Deus o tornou em bem, em seu bem. Deus enviou-me ao Egito antes de vocês, para seu ganho. Gênesis 50. Davi também experimentou isso, quando Simei o amaldiçoou, e semelhantemente, no caso de Jó e muitos outros. E é por isso que os evangelistas escreveram tão cuidadosamente sobre os sofrimentos e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, acrescentando: isto aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi escrito dele. O mesmo deve ser dito sobre todos os membros de Cristo. É bastante verdadeiro que a razão humana rebela-se contra essa doutrina e a enfrenta o quanto for possível. E eu mesmo tenho uma experiência bastante forte com isso. Quando fui preso, dizia a mim mesmo: tantos de nós não deveríamos ter viajado juntos. Fomos traídos por esse ou por aquele. Não devíamos ter sido presos. Ele pensando com ele mesmo, né? Tais pensamentos me sobrecarregaram, até meu espírito ser reanimado por meio da meditação na providência de Deus. Então, meu coração passou a sentir grande paz. Comecei então a dizer: meu Deus, tu me fizeste nascer na época em que ordenaste. Durante toda a minha vida, guardaste-me e preservaste-me de grandes perigos e livraste-me de todos eles. E se no presente é chegada a minha hora de passar desta vida para ti, que tua vontade seja feita. Não posso escapar das tuas mãos. E mesmo se eu pudesse, não o faria, visto que é minha felicidade conformar-me à tua vontade. Esses pensamentos tornaram meu coração novamente alegre. Eu te suplico, minha querida e fiel companheira, que una-te a mim em gratidão a Deus pelo que Ele tem feito, porque Ele não faz algo que não seja justo e muito equânime, e deves crer que é para o meu bem e minha paz. Tens visto e sentido as lutas, aflições, perseguições e dores que suportei, e até experimentaste parte dela ao acompanhar-me em minhas viagens durante o período de meu exílio, quando ele saiu, da Bélgica, na região que ele morava. Agora, meu Deus estendeu a sua mão para receber-me em seu bendito reino. Eu o verei antes de ti. E quando... Opa, saiu aqui. E quando agradar ao Senhor, tu me acompanharás. Esta separação não é para sempre. O Senhor também te receberá, para unir-nos novamente em nosso cabeça, Jesus Cristo. Este não é o lugar da nossa habitação, que está no céu. Este é apenas o lugar da nossa jornada. É por isso que ansiamos por nossa verdadeira pátria, que é o céu. Nós desejamos ser recebidos na casa do nosso Pai Celeste, ver nosso irmão, cabeça e Salvador Jesus Cristo, ver a nobre companhia dos patriarcas, profetas, apóstolos e muitos milhares de mártires, em cuja companhia espero ser recebido, quando encerrar o percurso da obra que recebi do meu Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, minha caríssima amada, que te consoles com a meditação nessas coisas. Considera a honra que Deus te atribuiu ao dar-te um marido, que não somente foi um ministro do Filho de Deus, mas era tão estimado por Deus, que ele o permitiu possuir a coroa dos mártires. É uma qualidade de honra que Deus jamais concedeu aos anjos. Eu estou feliz. Meu coração está leve e nada falta em minhas aflições. Eu estou tão cheio da abundância das riquezas do meu Deus que tenho bastante para mim e todos aqueles com quem posso conversar. Assim oro, ó meu Deus, que mantenha a sua bondade para comigo, seu prisioneiro. Aquele em quem confiei o fará, pois descobri por experiência que ele jamais abandonará aqueles que confiam nele. Nunca imaginei que Deus pudesse ser tão gentil com uma criatura tão miserável quanto eu. Eu percebo a fidelidade do meu Senhor Jesus Cristo. Agora estou praticando o que preguei a outros, e devo confessar que quando eu pregava, falava sobre coisas que atualmente experimento
como um cego fala das cores. Desde que fui preso, tenho me beneficiado mais e aprendido mais que durante todo o restante da minha vida. Eu estou em uma escola ótima. O Espírito Santo me inspira continuamente e me ensina como usar as armas neste combate. Do outro lado está Satanás, o adversário de todos os filhos de Deus. Ele é como um violento leão que ruge. Ele me rodeia constantemente e procura ferir-me. Todavia, aquele que disse, não temas, porque eu venci o mundo, me faz vitorioso. E desde já vejo que o Senhor coloca Satanás sob meus pés e sinto o poder de Deus aperfeiçoado em minha fraqueza. Nosso Senhor permite, por um lado, sentir a minha fraqueza e minha pequenez, que nada sou senão um pequeno vaso, na terra, muito frágil, a fim de que Ele me humilhe, para que toda a glória da vitória seja dada a Ele. Por outro lado, Ele me fortalece e me consola, de um modo inacreditável. Eu tenho mais conforto que os inimigos do Evangelho. Eu como e bebo e descanso melhor que eles. Eu estou encarcerado em uma prisão muito forte, muito fria, obscura e sombria. A prisão é conhecida pelo obscuro nome de Brunem. O ar é terrível e ela fede. Em meus pés e mãos tenho grilhões, grandes e pesados. Eles são um inferno contínuo, escavando meus membros até os meus miseráveis ossos. O comandante vem examinar meus grilhões 2 ou 3 vezes ao dia, temendo que eu escape. Há 3 guardas de 40 homens em frente à porta da prisão. Eu também recebo visitas do Monsieur Hamed. Ele diz que vem para me ver e consolar-me, exortar minha paciência. Entretanto, ele vem após o jantar, depois de ter vinho na cabeça e estômago cheio. Você pode imaginar o que são essas consolações. Ele me ameaça e diz que se eu demonstrasse qualquer intenção de escapar, ele teria me acorrentado pelo pescoço, o tronco, as pernas, para que eu não pudesse mover um dedo. E ele me diz muitas coisas nesse sentido. Mas apesar de tudo, meu Deus não retirou suas promessas, consolando meu coração, concedendo-me muito contentamento. Porque tais coisas aconteceram, minha querida irmã e fiel esposa, eu te imploro, que em tuas aflições encontres conforto no Senhor. Entregue teus problemas a Ele. Ele é o marido das viúvas, crentes, e pai dos órfãos pobres. Ele jamais te abandonará. Disso eu posso te assegurar. Conduza-te como mulher cristã, fiel no temor do Senhor, como sempre fizeste, honrando, por meio de uma vida e conversas excelentes, a doutrina do Filho de Deus que teu marido pregou. Como sempre me amaste com grande afeição, peço que mantenhas esse amor com relação aos nossos filhinhos, instruindo-lhes no conhecimento do verdadeiro Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Seja pai e mãe deles, e cuide para que eles usem com honestidade o pouco que Deus te deu. Se Deus te conceder o favor de permitir que após a minha morte vivas em viuvez com nossos filhos, tudo ficará bem. Se não puderes, os bens faltarem, então encontre algum homem bom e fiel e temente a Deus. E quando eu puder, escreverei aos nossos amigos para que te protejam. Penso que eles não te deixarão em necessidade de qualquer coisa. Retorna à tua rotina habitual depois que o Senhor tiver levado. Tens contigo a nossa filha Sara, que logo será crescida. Ela será a tua companheira e te auxiliará em teus problemas. Ela te consolará nas tribulações, e o Senhor sempre estará contigo. Saúda aos nossos bons amigos em meu nome, e peça que orem a Deus por mim, para que Ele me dê força, articulação e sabedoria, e capacidade de preservar a verdade do Filho de Deus até o fim e o último fôlego de minha vida. Adeus, Caterine, minha querida amada. Eu oro a Deus para que te conforte e conceda contentamento segundo a sua boa vontade. E eu espero que Deus tenha me dado a graça de escrever para teu benefício, de tal forma que sejas consolada neste mundo miserável.
Guarda a minha carta como lembrança de mim. Está mal escrita, mas é o que posso, não o que desejo. Recomenda-me a minha boa mãe. Eu espero escrever algum consolo a ela, se agradar a Deus, se agradar a Deus. Saúda também a minha boa irmã, que ela possa entregar a sua aflição a Deus. A graça esteja contigo. Da prisão, 12 de abril de 1567, teu fiel marido, Guido de Bresse, ministro da Palavra de Deus, em Valenciennes, e presentemente prisioneiro pelo Filho de Deus no local supracitado. A carta foi traduzida por Josias Júnior. Eu peguei num boletim de uma igreja. Né? Achei interessante, só para os irmãos entenderem um pouco do que esses irmãos, né, que vieram atrás aí de nós, né, viveram. A gente vive um momento difícil, não vou negar, mas outras pessoas viveram momentos difíceis também. E a graça de Deus foi para eles e é para nós hoje, né? E eles também não tinham capacidade. Foi ele que falou que ele não podia fazer o bem, mas ele fez o bem, graças a Deus. Então, queria trazer essa carta para... Eu gosto de ver assim quem escreveu, para a gente ver que eram pessoas como nós, que tinham dificuldades, enfim, e que passaram por lutas também. Então, acho que tem a ver também com o que o pastor falou hoje, né? A multidão de testemunhas. É isso. Obrigado. Gessé, antes de você encerrar, gostaria de ler para os irmãos que estão aqui presencialmente alguns dos comentários que os nossos irmãos fizeram aqui no YouTube. Nosso irmão Felipe escreveu o seguinte: quão negligentes somos nós! Todo o ensino que temos hoje foi registrado em meio a muito sofrimento, e nós, em liberdade, ou em livre liberdade, sequer fazemos o mínimo. Felipe também escreveu: esse estudo bíblico e essa carta lida pelo Gessé, mais uma vez, vem para nos alertar a respeito da brevidade da nossa vida. A nossa irmã Sônia escreveu: carta mais linda e emocionante, e que fé tinha esse homem. A Antonieta escreveu aqui: palavras sábias, de conforto e muito emocionante. A Sônia também escreveu: temos que dar graças ao Senhor pela existência de homens assim, porque agora, aos seus passos, nos guia e dão ânimo para continuarmos nossa carreira até o fim. E aí a Antonieta também expressa aqui a emoção dela, ela também ficou emocionada, e imagina que a esposa tenha ficado também muito emocionada ao ler a carta, né? É muito interessante realmente contextualizar o ensino daquele homem, né, em relação àquilo que ele viveu. Então, acho que foi muito bom realmente a leitura da carta e nos ensina bastante, só pela leitura dela já nos ensina bastante. Vamos orar, então? Algum irmão gostaria de orar? Para a gente finalizar este momento. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra que foi falada nesse dia. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que possamos guardar em nossos corações tudo que foi falado, que essa carta tenha como ensinamento, Senhor, para nossas vidas, em honra daqueles que viveram antes de nós. Que o Senhor nos guarde, Pai, de todo mal, que o Senhor nos abençoe nesse domingo, que logo à noite possamos estar com alguns irmãos aqui, outros irmãos que não puderam participar agora de manhã, estarão à noite. Que o Senhor nos abençoe.